Olá, minhas comadres, meus amigos, muito bom dia. Bom dia, Campo Grande, a capital mais linda do centro-oeste brasileiro. Bom dia, minhas comadres, meus amigos de todo o interior do estado, minhas comadres, meus amigos de todo o Brasil. Bom dia, meninos e meninas, bom dia, criançada que assiste e prestigia o nosso programa. Hoje eu quero desejar às minhas comadres, meus amigos, que vocês possam ter um dia maravilhoso com as bênçãos de Jesus Cristo na tua vida. Que Deus possa conceder os desejos do seu coração. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, expectativas para 2015. Hoje nós estamos praticamente no início do mês, já no dia 1º tomou posse o novo governador, já fazendo aquilo que é dever de casa, nomeando seus secretários, já começando a colocar o time, a máquina administrativa para trabalhar. E quais são as expectativas, né? Nós vamos falar sobre isso. E vamos falar sobre prefeitura também, nos trancos e barrancos, né? Situação de troca de prefeito, entrou vice, a expectativa para daqui para frente. Podemos falar também do governo federal, podemos falar sobre vários assuntos, porque tem pessoas especializadas aqui para conversar conosco. Nós vamos conversar hoje no nosso mini debate aqui no nosso programa. Está aqui conosco o nosso querido Manuel Afonso, aqui da sua TV MS Record, advogado, jornalista, colunista. Vai falar conosco também o advogado, ex-juiz, ex-defensor, ex-tudo, né? E hoje o grande advogado que é o doutor Abrão Razuc. E para nós é um motivo de grande satisfação, inclusive está lançando um livro aí. Ele vai falar sobre o livro dele também, Os Crimes Federais. Negócio bem atual, né, doutor Abrão? Exatamente. E o meu querido Manuel Afonso, jornalista, ele tem o blog mais atual que existe. O blog do Marco Eusébio é fantástico, né? O Marco Eusébio está aqui conosco também, vai conversar conosco, vamos bater um papo. E na parte musical, hoje nosso convidado é o Cauã Barreto. É isso? Cauê Barreto, né? Cauã, né? Cauê Barreto, que está aqui já se preparando para a gente bater aquele papo. Mas vamos dar um intervalinho comercial e daqui a pouquinho nós vamos trazer uma enquete das ruas também de Campo Grande para saber da população que vai participar efetivamente do nosso programa. Só um instantezinho, volto já. Bem, meus comadres, meus amigos, vamos antes de conversar, trocar ideia, é um debate aqui, nós vamos conversar, né? Vamos falar tudo aquilo que você quer saber, nós vamos falar no programa de hoje, né? Mas vamos ver essa enquete que eu vou trazer para vocês, a nossa equipe foi até as ruas para saber da população. O que eles acham? Quais são as expectativas para este novo ano de 2015? Vamos ver na tela. Qual que é a sua expectativa para 2015 para o Brasil e para o nosso estado? Diminuir o imposto. Muito caro. Ainda mais estão fazendo muitos protestos por aí, tipo, tá muito caro. Às vezes até essas instalações que o professor tá fazendo por aí, né? Tipo, para mostrar que a gente tem que melhorar muito, tem guerra, tem tecnologia, tipo, para mudar muito. Olha, pro estado, pro Brasil, assim, eu espero que melhore alguma coisa, porque já subiu o preço de coisa pra caramba, então começa a mudar, talvez. Tem essa obra do Aquário do Pantanal, vai trazer gente pro estado. Então, é progresso, né? Espero que tenha algum progresso. Que melhore mais, né? Essa política tá cada vez mais difícil. E que cada vez tenha mais paz, amor, respeito por cada um. Com certeza eu quero melhoras. Nossa, tanto na educação, investimento e felicidade. Eu espero que realmente esse país melhore, né? Em todos os sentidos, principalmente educação e saúde. A gente sempre tem esperança que as coisas vão melhorar para o nosso estado, para o nosso país, né? A expectativa é que o país continue crescendo, se desenvolvendo, distribuindo riqueza, combatendo a pobreza, combatendo a desigualdade, garantindo cada vez mais dignidade para a população, tanto no nosso estado como no nosso país. Esperamos mais progresso, né, cara? Que evoluímos cada dia mais, enfim, em relação a tudo, né? A expectativa é que seja um ano melhor do que já foi 2014, né? Vamos entrar com o pé direito e muito trabalho aí, né? Trabalhar sempre e saúde, vencer. Obrigado. 2015. Feliz ano novo para todos! Muito bem, essa primeira menina que falou na nossa enquete, todo mundo está querendo as coisas melhores para o nosso estado, né? Mas a primeira menina, a entrevistada, disse que redução de impostos, né? Manuel Afonso, bom dia. Bom dia, Picarelli. Que bom começar o ano aqui com você na sua casa, né? Principalmente você que está no
oitavo mandato Amém. de deputado estadual. Que beleza, estamos muito felizes por isso. Mas a referência da menina é interessante, chama atenção, porque em alguns produtos já vem embutidos na nota fiscal os impostos que são cobrados. Isso certamente tem despertado a atenção dessa moça na compra de uma camisa, de uma calça, enfim, de produtos que os jovens estão usando. Portanto, já é um fato positivo em termos de conscientização dessa juventude que aí está. Bom dia, meu querido doutor Abrão Razucchi. Saudade do você, sempre obrigado. parceiro em vários programas já Muito nesses obrigado. 32 anos que estamos no ar, né? Muito obrigado. Redução de imposto, a moça falou, e outra expectativa de algo melhor para a vida, né? Das pessoas. Inicialmente, eu quero agradecer ao deputado Maurício Picarelli, que há muito tempo vem me prestigiando, e cumprimentá-lo pelo seu 8º mandato. Vi aqui na internet mais de 200 projetos aprovados, transformados em lei, e também pedir a devida licença para entrar nos lares de Mato Grosso do Sul, com a devida licença dos lares, que nós devemos sempre respeitar, com muito carinho e com muito amor. Eu acho que um tema palpitante. O Brasil, no contexto das nações, talvez é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Se não me engano, que eu ouvi um doutrinador mencionar, há mais de 60 impostos. Eu diria tributos. Tributos é gênero, imposto é espécie, tem taxa, aí vai. Por exemplo, um cidadão que exerce uma função pública, por longos anos exercendo o mundo público, aí vem a sua aposentadoria, vem uma lei inconstitucional e vem taxar novamente 11% para tirar do seu vencimento. Eu acho isso uma desumanidade. Aí vai por aí, vários outros tributos, incidência de tudo que é lado. Aí vai no inventário, por exemplo, tem tributo de tudo que é lado, é causa-mortes, é ITBC, aí vai. Então, realmente, essa pergunta dessa mocinha é muito pertinente, preocupa os juristas do Brasil inteiro. E os parlamentares, os deputados, no sentido de reduzir essa carga. E é muito difícil, porque o Congresso Nacional também fica numa situação muito difícil e não consegue a redução para proporcionar melhor felicidade para o povo brasileiro. Verdade. Bom, aqui no nosso estado o imposto é 17% e todo mundo pede, a classe política pede, os empresários principalmente, existe aquele imposto que é pago antecipado, é uma situação terrível. E o ex-governador André Putinelli, durante a sua transição com o novo governador, ele disse, olha, se você mexer no imposto, reduzir o imposto, o prejuízo mês do Mato Grosso do Sul em torno de 3 milhões de reais. Foi feito uma espécie de um alerta. Meu querido Marco Eusébio, o que você acha disso aí? Os impostos, a menina falou, e a carga tributária aqui no nosso estado, você acha que o governador Reinaldo Zambuja vai mexer no imposto, vai reduzir, acabar com esse imposto antecipado, principalmente de medicamentos e outros gêneros? Bom dia, deputado, bom dia aos telespectadores e um bom ano novo para todo mundo. Pelo que foi mostrado nas entrevistas ali, quando se começa um ano, é uma nova fase, é um otimismo geral da população. Né? Isso é natural. É um fôlego novo, né? É um fôlego novo, a esperança se renova. E, no caso, a menina, ela demonstra que o jovem já está tendo consciência, cada vez mais com a amplitude da comunicação, a internet, as redes sociais, está tendo consciência de que tudo na vida se paga imposto, para nascer, para morrer. E no Brasil, como bem disse aqui o nosso doutor Abrão, a carga tributária é muito elevada. Ela é comparável a países nórdicos, onde, em contrapartida, lá embora haja uma carga muito elevada, você sabe quanto paga e tem um serviço bom em contrapartida, o que não acontece aqui. Então, você paga para quê? Você paga para ter boas escolas. Aí você paga 2 vezes, você vai pagar uma escola particular. Você paga para ter segurança pública. Você paga 2 vezes quem pode para ter uma segurança particular. E isso desestimula o cidadão. Por isso, cada vez mais,
com os impostos em cascata que se tem, que são os federais, os municipais, os estaduais, como o senhor bem falou, as pessoas se simulam a fazer contrabando, a comprar produtos no país vizinho, abastecer o carro no estado vizinho, porque o ICMS lá sobre o combustível é mais baixo. O governador eleito e agora empossado, Reinaldo Azambuja, tem uns de seus compromissos de campanha mexer nessa história do ICMS antecipado. Não que ele vá baixar um imposto, né? Isso é difícil um governante baixar imposto, até porque ele está herdando uma série de aumentos dados pelo governador que deixou o cargo, o André Putinelli, e vai pesar muito na conta dele, né? Ele vai ter problemas agora de início de ano, com o aumento de professores, que vem aí, repasse aos poderes que voltou aos patamares que era do Zeca do PT, e que, na época dele, baixou esse repasse para a Assembleia, para o Judiciário, e agora voltou. Quer dizer, então, esse pacote de bondades do André Putinelli, como disse o Reinaldo Azambuja, vai pesar bastante. Então, é muito difícil falar em baixar imposto, porque a máquina tem que funcionar de alguma forma. É verdade. Muito bem. As expectativas, né? Que o nosso tema hoje no programa é expectativas. E todo mundo pensa, dias melhores virão. Na sua concepção, dias melhores virão para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, Manuel Afonso? Olha, eu acho o seguinte, lógico, o governador desceu do palanque e está tomando conta da realidade. Eu sempre digo, Picarelli, que palanque tem promessa. Promessa é aceno de esperança. E as pessoas adoram ter esperança. E é função, e é dever, e é uma necessidade do político prometer. Agora, entre prometer e cumprir, há uma distância muito grande, porque há uma série de condições que tem que se adequar ao cumprimento delas. Eu digo, por exemplo, será que teremos grandes novidades no Estado em termos de economia? Porque você tem que arrecadar, nós temos uma dívida para pagar. O que temos de novidade que vai nos ajudar parece que baixou o indexador da dívida. Então, vamos pagar menos valor mensalmente de prestação. E que mais teremos em termos de arrecadação? Teremos um fato novo, por exemplo? Então eu vejo essa dificuldade, mesmo porque o governador vai ter que ter jogo de cintura para chegar em Brasília e quebrar barreiras, remover montanhas, para conseguir verbas a fundo perdido e outro tipo de investimento para o Estado. Então é preciso um equilíbrio. No primeiro ano de governo, eu não que não esteja otimista, mas estou no mínimo consciente de que não teremos grandes mudanças. Há muita boa vontade, indiscutivelmente, do novo governador, mas daí fazer milagres, colocarmos num patamar muito melhor, eu acho difícil. Nós sabemos o quanto arrecadamos, o quanto temos que pagar, o quanto repassamos aos poderes, os aumentos que vem aí, como diz o colega Eusébio. Enfim, essa é a realidade. Sem muita festa, pezinho no chão. Em nível federal, eu diria que a situação é um pouco pior. O país tem problema sério, né? Há a questão aí de vários segmentos que estão reclamando com razão, a questão da China, a questão das exportações, a questão do dólar e a questão da governabilidade desse mandato novo da Dilma. A gente não sabe, na verdade, como vai se comportar o PMDB, que é o pêndulo decisório desse novo governo. Então, me preocupa muito. Acho que o governo estadual terá menos dificuldade do que o governo federal. Mas ambos não são merecedores de foguetes e de grandes vivas expectativas excepcionais. Não estou querendo ser cético e pessimista, mas com o pezinho no chão. Ok. Abrão, vai ser um ano de recessão tanto para o Brasil quanto para o nosso Estado? Dentro de uma visão assim do advogado? Eu ouvi atentamente os dois companheiros, o Manuel Afonso e o Marco Aurélio, enfocaram com muita precisão os dois colegas. Eu gostaria de falar por capítulo, preliminarmente, em relação à União. Em relação à União, o colega Manuel Afonso enfocou muito bem. Eu acredito que, pelo que eu tenho lido nos jornais, nas revistas, na televisão, me parece que vai vir muita dificuldade pela frente para o segundo mandato da presidente Dilma, conforme já falou o Manuel Afonso. Mas eu acredito,
se porventura ela despertar e escolher um bom ministério de gente capaz, competente, com poder de gestão, e sob a luz da ética e sob a luz do interesse público, imbuído no seu coração a honestidade e com o propósito do bem do Brasil, eu acredito que nós podemos superar as dificuldades. Como? Com gestão, aplicando bem os recursos, não fazendo loucura em construção de estádios. Gastou-se uma fortuna e pode se transformar num elefante branco quando precisa de posto de saúde, é preciso colégio, como falou uma senhora ali, o Estado, o país, é colégio, posto de saúde, remédio, tratamento para o povo de qualidade. E atendimento, para não morrer na fila. Então, houve um deslocamento de destino, de construção, de obra para Estado e deixou de lado. O presidente estava faltando maca para transportar doente. Isso é um absurdo. Então, ficou carente no campo da saúde e da adequação para o Estado, com que finalidade? Para preparar pães e circos, pão e circo, e não deu certo. E levou uma goleada de 7-1. Dinheiro mal aplicado, ao meu ver, que poderia ser destinado, canalizar para um setor melhor. Isso que não pode haver no segundo mandato. Com o pé no chão, de ensinar para o bem do povo, com o interesse do povo, combater a corrupção, mas com pena exemplar, acabar com a impunidade e pensar na reeducação do preso, construção de presídios à altura para fazer o preso trabalhar, não ficar no ócio. O ócio gera mais crime. É uma escola do crime. Fazer o sujeito produzir, trabalhar, porque o trabalho enobrece o homem. O governo federal está tentando, está fazendo um arremedo, mas não se preocupa. Mato Grosso do Sul está carente de presídio. E aumentando a criminalidade de uma forma aritmética, bárbara. E criando um clima de insegurança, tanto pessoal como jurídica. Então, já está na hora, me parece que o governador Azambuja fará, também separar a Secretaria de Segurança da de Justiça. Eu que sou advogado, eu sou a favor de desmembrar, tirar a Secretaria de Justiça de Segurança, pôr uma pessoa competente na Secretaria de Segurança, que entende. Segurança vai ser o promotor, né? Já que foi anunciado, né? Mas, a meu ver, deveria ser uma pessoa de um gabarito próprio para a segurança do Estado, que tenha conhecimento de toda a sua tecnologia, como ser um secretário de segurança. Que é uma função que tem que ser uma pessoa altamente capacitada para tal. E no que pertine ao secretário de Justiça, um advogado de gabarito, preparado, preocupado com a melhoria dos presídios, para que o presídio transforme numa reeducação. Porque a pena no Mato Grosso do Sul e no Brasil, ela nem corrige, ela não intimida e nem intimida de um futuro criminoso. Quando na China, o conceito da pena é castigo. Eu entendo, já estava na hora para alguns delitos, reabilitação, e para crime hediondo, bárbaro, latrocínio, matar velho, matar criança, eu que já fui juiz e era rigoroso, eu acho que para esses crimes hediondos, deveria ter conceito de castigo, ao meu ver. Fazer um presídio no Amazonas, ou não sei onde, e fazer o sujeito trabalhar. E faltou com a disciplina, colocar numa cela fechada, como castigo. E para outros não. Em alguns casos dá uma oportunidade de se reabilitar, uma oportunidade de socioeducativa. E também o outro tópico que fizeram um tabu aqui no Brasil, o problema da redução da minoridade penal, que eu estou enfocando aqui no meu livro. Eu só apenas pego o artigo 27 do Código Penal, faz uma derrogação do artigo, ou seja, mantém o texto legal incólume, tirar-se-ia os 18 e reduz aquilo que o povo achar necessário. 16 anos, que ele já tem capacidade de votar, poderia pensar em termos de 16 anos, ou aquilo que o povo decidir. Também virou um tabu, quando grande quantidade de criminalidade praticada pelo menor,
induzido pelo maior na prática de delitos terríveis, bárbaros, e o menor fica impune, cuja lei chamada do ECA, 3 anos e do sócio educativo, que é um nada para o meu ver. O que o governador Azambuja poderá fazer nesses termos aí? Nós temos a Zuneis, que sempre está trazendo problemas, nós temos aí outras casas correcionais que praticamente não servem para nada, né, que o menino fica mais bandido do que quando entrou. Né? Será, Marco Eusébio, você acha qual é a expectativa sua para esse ano, o governo Dilma e o governo Azambuja? Como bem disse o Manuel Afonso ali, o governo Dilma vai enfrentar uma oposição muito maior do que enfrentou no primeiro mandato. Né? Tem o Aécio Neves, que se tornou uma espécie de líder da oposição depois de dividir o país e perder a eleição justamente em Minas Gerais. Para tristeza dele, né? Cumpriu o que dizia a propaganda da Dilma Rousseff, que quem conhece o Aécio não vota no Aécio. Mas, enfim, queiram ou não, ele sai como uma grande liderança e como o primeiro candidato da oposição a enfrentar quem vem na sucessão da Dilma. Ou seja, a volta do Lula. Será que volta o Lula? Quem que o PT vai criar de novidade? Porque até hoje não tem. Enfim, esse governo Dilma ele vai enfrentar muita dificuldade, sim, como disse o Manuel Afonso. E aqui no Estado, o governo Azambuja, além da novidade de ser um governador do PSDB, que está pegando uma herança, como nós já dissemos, com alguns pacotes que vão atravancar o seu início de governo, ele também tem que fazer uma maioria na Assembleia, e para isso passa pelo seu partido, o PMDB, que tem a maior bancada, como acontece lá no Congresso. E o Azambuja enfrenta um outro problema, que é a oposição federal. Pela primeira vez, o Estado vai ter um governador de um partido exatamente oposto ao do presidente da República. Já teve isso na época do Zeca do PT, mas era o contrário. O Zeca dizia que o Fernando Henrique, que era presidente na sua época, era o seu grande, não fada madrinha, mas era o seu grande padrinho, né? E no caso do André foi a mesma coisa. A Dilma virou a fada madrinha do governo do André. Agora não. Agora o PSDB, francamente, opositor ao PT, e tem na bancada que está sendo coordenada, a bancada federal, pelo deputado do PT, Wander Lobé. Se houver uma troca, essa bancada vai automaticamente ser comandada pelo Delcídio do Amaral, que foi o adversário do Azambuja na eleição. Já se diz que o Azambuja não quer essa troca, mas automaticamente tem que ser para ele. Por quê? Porque uma vez é um deputado, outra vez é um senador. Como o Mocas foi o coordenador anterior, e a Simone está chegando agora, sobra o Delcídio. Não sendo o Delcídio, continua com o Wander, que também é da oposição, embora o Wander seja de compor, de ter um bom relacionamento, tanto com o André Putinelli, como com todo mundo. Mas, mesmo assim, o negócio pega lá em cima em Brasília. Então, as dificuldades serão grandes. Mas, a cada ano, com as esperanças, cada governo também surge cheio de prenúncios, de crises, de dificuldades, e a gente vai vivendo. E, curiosamente, parece que as coisas, com todos os percalços, elas vão melhorando ano a ano. É assim que eu vejo a situação dos dois governos. Por exemplo, o governo do Lula, um exemplo, ele começou uma crise mundial. O Lula foi um grande vendedor. Ele saiu da crise mundial como? Com palavras, vendendo para o mundo o pré-sal, que é uma coisa que está a 15 mil metros de profundidade e que ele não tinha, quando anunciou, só havia tecnologia para explorar aquilo a 3 mil metros. Mas quem disse que não está lá? Está lá, tem provas. Então, ele vendeu aquilo para o mundo. Quer dizer, o Brasil não teve os efeitos tão graves da crise que afetou os Estados Unidos e países da Europa, porque o Lula soube ser um bom vendedor. Talvez o maior mérito dele no seu governo ser usar as palavras para tirar o país da crise. Agora, se falta no país, até hoje, investimento em infraestrutura, ferrovias, hidrovias, para que torne o país mais competitivo para o futuro. Porque não basta resolver o problema do país agora, e nem do Estado agora, porque o governador resolve os problemas momentâneos
que vão se agravar no futuro, que a população vai aumentando e os outros países vão se preparando. A China, quando o Lula assumiu o governo, naquele período mais ou menos, a China não tinha praticamente nenhuma linha de metrô. A China hoje, Pequim tem mais metrô do que Londres, que tem metrô há mais de 100 anos. Né? A China hoje tem mais ferrovia, a malha ferroviária da China é maior do que a dos Estados Unidos. A matéria-prima para isso veio justamente do ferro brasileiro. E os alimentos para produzir essa ferrovia, para sustentar os trabalhadores, veio do Brasil. O Brasil, com esse dinheiro, se alavancou também. Só que aqui se investiu muito mais em Bolsa Família, em Bolsa Escola, em uma série de benefícios. E não se pensou, não que eu seja contra os benefícios, pelo contrário, mas não se pensou em investir da mesma forma que a China em infraestrutura e vendo o futuro do país. É um negócio meio complicado. Ô, Manuel Afonso, que análise você faz dos 8 anos do governador André Putinelli? Olha, deputado, eu acho que o governador André hoje é comparado ao ex-governador Pedro Pedrocian, indiscutivelmente, porque nesses 8 anos foi um período assim de evolução no Estado, investimentos. Ele conseguiu, com seu estilo dele, imprimir um sistema de economia criticado por uns pelo seu sistema centralizador, pelo seu modus operandi, tido como ditador até. Mas eu entendo que, se você fizer a comparação entre o André e o Pedrocian, eles têm mais afinidades do que diferenças. E tem funcionado bem. Antes, eu me lembro, pessoal, inclusive colegas da imprensa que não conheciam a realidade do Estado, criticavam, por exemplo, o doutor Pedro quando fez aquela rodovia ligando Camapuã à divisa de Goiás. Dizia que lá era terra de tamanduá, de formiga, de tatu, que não produzia nada. O pessoal não tinha visão e não conhecia nenhum Estado. E hoje está provado que o doutor Pedro tinha razão. Era chamado de uma administração futurista, um homem utópico para a época. E o André também caminha nesse sentido. O que ele tem feito, a gente que anda pelo interior, conhece algumas das regiões, algumas obras que ele tem feito, a gente percebe que há essa visão futurista. Ele não é esse cidadão que ficou em volta de Campo Grande, não. É muito mais abrangente. Então, eu gostaria de dizer mais, que a responsabilidade do Azambuja aumenta à medida em que ele sucede o André Pucinelli. Seria comparativamente a quem vestiu a camisa do Neymar no Santos. É muito complicado, porque a comparação é instintiva, é natural. As pessoas vão comparar entre a administração do Pucinelli e a administração do Azambuja. Ele vai ter sempre essa sombra. Então, a imagem do administrador não é do compadre, do administrador. É preciso separar as pessoas. O cidadão, quando se elege para um cargo público, ele tem que ter a coragem de tomar atitudes antipáticas na visão de alguns. E o André tem essa coragem. Então, ele é um homem de decisões, um homem de atitudes definidas. Eu acho que é muito importante isso. Essa imagem dele que ele deixou como prefeito está muito mais reforçada também com a sua atuação como governador. São 16 anos no poder. É muito forte. Há o desgaste natural. Isso acontece com todo mundo. Há espécie de fadiga, como aconteceu inclusive com o PSDB em Minas Gerais. Essa derrota em Minas, que o Marcos Eusébio colocou bem, é preciso ser atribuída também à fadiga do PSDB. E mesmo porque o candidato de Minas Gerais foi aliado do Aécio, do PSDB, e é um bom candidato do PT em Minas Gerais. As pessoas precisam levar isso em conta. Mas voltando ao André, a imagem é forte, vai ser a sombra do Pucinelli, vai ser a sombra do Azambuja, e é preciso mais um pouquinho de tempo para que o governador ensaie o seu estilo. Qual vai ser o seu estilo? Vai tentar copiar o André Pucinelli? Vai ser o estilo abraçador? Vai ser o bonzinho, o benemérito? Vamos esperar. Vamos começar com Abrão Azul. Abrão, os 8 anos de André Pucinelli, o que você analisa? 8 anos de prefeito, foi o melhor prefeito do Brasil, transformou Campo Grande. E como governador, nos 4 primeiros anos e no segundo mandato, o que o senhor analisa do governador André Pucinelli? E sai aí com uma aprovação de bom e ótimo 76%. Primeiro quero agradecer ao Cauê Barreto pela sua música, cantando a música Soltar Você.
E realmente, quando ele fala que chegar demais, que você está no meu coração, os ouvintes desse programa também estão no coração do Picarelli. Oh, né? com certeza. Mas eu vou pedir para Deus que me ilumine, que me dê propriedade no meu enfoque. Eu prestei muita atenção, eu gosto muito de prestar atenção do que os companheiros, normalmente o Manuel Afonso, que é um moço inteligente, o Marco Aurélio também consagrado. Marco Eusébio. Marco Eusébio. Eusébio. Marco Eusébio. Digo, né? Digo. Eu gostaria de fazer um enfoque com relação ao governador André Putinelli. No período que ele foi prefeito, indiscutivelmente, ele foi um dos grandes prefeitos de Campo Grande. Mas também, de outro lado, Campo Grande, eu que sou nascido e criado aqui em Campo Grande, na rua 15 de novembro, que toda a elite de Campo Grande, por ali moravam os políticos, desde os primeiros prefeitos de Campo Grande, a grande maioria foram bons, doutor Marcílio de Oliveira Lima, Levi Dias, Lúdio Coelho, praticamente, realmente problema controvertido e conturbado, ultimamente, porque o resto foi tudo, tivemos bons prefeitos, Plínio Barbosa Martins, doutor Wilson Barbosa Martins, Campo Grande sempre teve sorte com o prefeito. Isso é uma evidência, E o André Putinelli culminou também como um excelente prefeito, tanto no primeiro mandato como no seu segundo mandato. Agora, no que tange como a governador, administrar uma cidade como Campo Grande é uma coisa e governar o Estado é outra. O Manuel Afonso fez uma comparação de André Putinelli com Pedro Pedrucian, mas eu ouso divergir do eminente colega. Eu sou um admirador também do doutor Pedro Pedrucian, que revolucionou, quando ele pegou o Mato Grosso Uno, e que foi dividido o Estado, o Mato Grosso não tinha nada praticamente. Tudo que se arrecadava do lado do Mato Grosso do Sul, Mormente, Campo Grande, e tudo para Cuiabá. Nada vinha de volta aqui, não tinha luz Campo Grande. Eu me lembro quando era menino, não tinha luz Campo Grande. Era um drama, não tinha luz, uma dificuldade de retorno. Esse retorno aqui, de negócio de arrecadar tributo, tem retorno para o povo. Isso que não corresponde aqui no país e no Estado também. Então, o André Putinelli, realmente, no seu mandato de 8 anos, ele foi relativamente um bom governador, mas também teve os seus equívocos também. No meu ponto de vista, com todo o respeito que eu tenho para com ele, eu não concordo de jeito com essa construção do aquário. No meu ponto de vista, pode ser que eu esteja desatualizado, sem visão do futuro, mas para mim, eu acho que deveria ter concentrado mais na educação, em posto de saúde, em cultura do povo e melhorar a qualidade de vida do povo. Quando o Mato Grosso do Sul é um estado agropastoril, tem o nosso Pantanal aí, que pode incentivar o turismo, que é muito caro o turismo em Mato Grosso do Sul. Eu que sou pescador, é caríssimo o turismo em Mato Grosso do Sul. Então, incentivar o turismo para poder arrecadar, a maior fonte de arrecadação é o turismo. Então, como disse os meus colegas aqui, o governador vai precisar muito de ajuda da federação, de verba da federação, porque talvez o que necessita o Estado, a arrecadação de Mato Grosso do Sul, talvez não corresponda para fazer um bom governo. Se não tiver um bom relacionamento com Brasília, com o presidente da República e com os políticos de Brasília, e um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, jogo de cintura com a Assembleia Legislativa e com o Poder Judiciário, pode ter dificuldade de governar o Estado. Mas, de outro lado, podemos dizer que o André Putinelli vai deixar um Estado arrumado também. Não está dentro de uma certa ordem. Eu poderia dizer que foi um bom governador. Como, por certo, também Reinaldo Azambuja tem tudo para ser um bom governador. Vai depender dele de um bom secretariado, por pessoas honestas, corretas e, sobretudo, competentes e criatividade. Albert Einstein já dizia, vale mais a criatividade do que a inteligência. Então, o governador tem que ser criativo. E com todo esse enfoque que eu dei, podemos dizer que nós desejamos boa sorte para o Reinaldo Azambuja e também vamos torcer, já que a presidente está investida no cargo de presidente, vamos torcer para que ela seja para o bem do Brasil. E parceira do Mato Grosso do Sul. E parceira de Mato Grosso. Não adianta eu ficar, por exemplo, aqui blasfemando, reclamando,
e prejudicar Mato Grosso do Sul. Nós temos que procurar fazer uma política inteligente e trazer verba para o Mato Grosso, para o bem do povo sul-mato-grossense. Muito bem. Marco Eusébio, a sua análise do governador 8 anos. Picarelli, o André Putinelli, como prefeito de Campo Grande, realmente ele se destacou em relação à sua época, né? Ele pegou uma cidade com uma série de problemas estruturais e fez postos de saúde, escolas e muito asfalto. A marca do André Putinelli em Campo Grande foi o asfalto, que isso traduziu em votos, inclusive, para ele. A população sabe, reconhece que o Aerorancho, por exemplo, os setores 1, 2, 3, eu me lembro bem, que eu cheguei a acompanhar como repórter essas obras do André. O André chegava lá, as pessoas cobravam. Eu quero asfalto. Ele falava, olha... E ele foi ganhando a confiança das pessoas assim. Ele falava, eu só vou fazer asfalto aqui quando tiver a verba assegurada em Brasília. Porque eu não vou prometer o que eu não tenho garantido. Mas eu vou cobrar de vocês. Porque se eu não cobrar, vocês não valorizam e destroem. E foi fazendo. E o André fez asfalto em Campo Grande todo. Alguns asfaltos desses, inclusive, duraram o seu mandato, né? Ali na região do Guanandi, do Guanandizão, a norte-sul, a Ernesto Geisel, ficou caindo depois. Aí as pessoas falam, mas por que caiu? É normal cair? Não, não é normal. Aquela parte anterior, que vem da Cabriúva até o centro da cidade, que foi feita na época de Juvencio, de outros prefeitos lá atrás, não caiu, está lá até hoje. Está conservadíssima, caiu dali para frente. Então, essa série de coisas tem que ser analisada para o bem e para o mal. Foi feito muita coisa, sim, mas muita coisa não foi feito para durar muito tempo. E o André Putinelli, quando você chega no governo, e por isso talvez o doutor Abrão Razuc tenha essa visão, que ele não foi tão bom como governador, quanto prefeito, porque ele levou... Qual foi o sucesso do Putinelli em Campo Grande? O asfalto. E ele levou isso para o governo do Estado. Então, de fazer asfalto nas rodovias. Estradas. Estradas, abrir estradas e fazer asfalto. Tem muitas estradas sem asfalto, né? E ele pavimentou isso, tanto que a propaganda dele mostrou até o fim do seu governo, agora no ano passado, asfalto feito não sei aonde, asfalto não sei aonde e tal. Só que isso não traduz para o cidadão e para o eleitor, principalmente, num símbolo daquele governo. Por quê? Você passa numa estrada, você lá quer saber quem que fez aquela estrada? Você vai passar naquela estrada uma vez no ano. Que o cara mora na cidade e vá para outra toda semana, ele não vai ficar pensando nisso. É diferente do barro que tinha em frente à casa dele, diferente da poeira que entrava, é totalmente diferente. São problemas que você vê todo dia no seu programa e as pessoas reclamando. Ali não, são produtores, são moradores de cidades que não vão se lembrar disso. Então, esse retorno desse modelo, o Putinelli não teve no governo, e tanto que, também pelo desgaste político do PMDB, há tanto tempo no poder, foi decaindo, ele não conseguiu eleger o seu sucessor, embora tenha eleito vários de seus aliados. Em Campo Grande, esse sinal foi visto na eleição de prefeito, quando o candidato do governador, e esse era o candidato do governador, que era o Giroto, é o real candidato do governador, não conseguiu conquistar a prefeitura, e houve um racha no PMDB. Enfim, essa é a diferença. Assim eu vejo os dois governos do André Putinelli, tanto na prefeitura como no governo do Estado. No governo do Estado, o André não conseguiu repetir o sucesso da prefeitura de Campo Grande. Muito bem. Nós tivemos aí, 2 anos atrás, a eleição para prefeito. Você acabou de citar, Giroto foi o candidato do governo e teve outros candidatos, o próprio Reinaldo Zambuja, que disputou a prefeitura, teve um índice bem elevado, tanto é que agora está sendo o governador, e ganhou o Bernal, do PP, fez uma administração, ao meu ver, conturbada, acabou sendo cassado, e entrou o Gilmar Olarte. Manuel, como que você analisa a prefeitura nesses 2 anos do
primeiro mandato do Bernal e depois assumindo o Olarte como vice. Que análise você faz aí de Campo Grande que o Nelsinho deixou? Deixou 3, 4 meses antes de terminar o mandato. Nelsinho também deu uma relaxada, pisou na bola em muitas coisas aí que a gente já denunciou aqui no programa, falando da saúde, alguma coisa já deixou, né? Tanto é que eu acho, essa é a minha opinião, que o Bernal ganhou do Giroto por incompetência do Nelsinho, por incompetência do próprio PMDB. Tá? Eu sou do PMDB, estou falando isso, já falei várias vezes. Que análise você faz? Bom, você colocou bem. Houve esse relaxo do prefeito anterior, o Nelsinho, houve a fadiga natural e o discurso oportuno de paz e amor, de aceno de esperança do Bernal. E conseguiu seduzir o público. Mas eu fiquei observando, Picarelli, após a vitória do Bernal, você percebia que ele não tinha time. Eu imaginei que ele mudaria de postura, abraçaria, como o Reinaldo vai está fazendo já, abraçar, trazer mais pessoas, formar um time. Eu notei uma certa radicalização do Bernal. Ele não conseguiu formar. Imagine, decorrido 1, 2, 3, 4, 5 meses, o Bernal não tinha equipe, não tinha o secretariado completo, não tinha o chefe da Casa Civil, o chefe de gabinete dele. Então, um desastre. Então, eu sempre digo, quem não tem amigos, não tem equipe. E eu notei isso no Bernal, ele não conseguiu formar um time à altura da Prefeitura de Campo Grande. Sabe, à altura, as pessoas até que se esforçaram da equipe dele, mas incompatíveis com as exigências que o cargo, que Campo Grande exige. Daí, o tempo foi passando, o desgaste, a afronta, o estilo, porque você tem que saber radicalizar. O André, voltando ao André, o André radicaliza, mas quando tem que afrouxar, ele afrouxa também. A vida nos ensina isso, no dia a dia, em todas as profissões. E o Bernal manteve essa radicalização. E quando você não tem bala na agulha, quando você não tem elementos para lhe dar retaguarda, você tem que ceder. A vida é de duas mãos. E o Bernal, como não teve militância política, nem na Câmara e nem na Assembleia, digo isso com autoridade, porque eu acompanhei o mandato do Bernal na Câmara, foi pífio, como foi pífio também o mandato do Bernal na Assembleia. Então, ele não tinha time, não conseguiu atrair lideranças de peso que pudessem dar-lhe apoio e guarida nos momentos difíceis. Caiu pela incompetência política, pela sua rudeza no trato, pela sua radicalização. É um exemplo que outros políticos precisam observar. O povo é bonzinho, mas a classe política precisa ser respeitada. O deputado precisa de respeito, o vereador, o cidadão que se elege, Picarelli. Eu sempre faço essa comparação com o número de votos, com quantos ônibus ele precisa encher, lotar para se eleger. Um ônibus, normalmente, 50 pessoas. Um cidadão que tem 5.000 votos, são muitos ônibus. Então, é preciso respeitar esse cidadão que teve voto. É preciso respeitar o deputado também. Não é fácil ter 10.000 votos. Pelo amor de Deus, é muita gente. A gente fica imaginando uma fila de 10.000 pessoas, de 2.000 pessoas para votar no cidadão. Então, o Bernal não respeitou essa sinalização que a Câmara ele fez. E você precisa respeitar o poder legislativo. E aí, o colega Abrão depois poderia se reportar até com mais profundidade, que ele milita na advocacia, essa questão da independência dos poderes, mas ao direito de cada um, mas a independência. O poder legislativo tem sim a obrigação e o direito de punir o prefeito quando ele não age de acordo com a lei. Então, esse processo do Bernal, aí algumas pessoas leigas, grande maioria inclusive, diz que foi uma perseguição. Não, eu digo que foi a aplicação correta da lei. Ah, mas não houve aplicação no período do Nelsinho. Problema que os vereadores da época do Nelsinho, que assumiram a responsabilidade, se eles não aplicaram a lei, se é que tinha motivos para isso. Mas no caso do Bernal, não. A Câmara agiu estritamente em função da lei. Tanto é que o Poder Judiciário, e o colega Abrão vai dizer sobre isso, ratificou todas as medidas que a Câmara tomou. Então, portanto, a Câmara fez o seu papel. A tomada de posse do Olarte, a gente já acenava com algumas dificuldades. Ele vem tentando, cometendo equívocos também,
Porque governar também não é só prometer, você tem que fazer, você tem que tomar atitudes, às vezes antipáticas, chatas, né? Inoportunas até. Ele está lidando com essa série de dificuldades, mas ele precisa se definir qual é o estilo. Eu acho que falta exatamente isso. Precisa definir o que é prioridade no governo dele. Vai ter dificuldades. Precisa tomar cuidado, a Câmara está de olho, né? Há denúncias, há procedimentos judiciais aí que a notícia, que a mídia está divulgando. E ele precisa tomar cuidado. Em política também é preciso levar as coisas com certo jeito, né? Não podemos radicalizar. É o que eu penso. Abrão, o que você pensa disso aí? Eu queria concluir com o meu pensamento, quando eu estava fazendo um paralelo entre o Dr. Pedro Pedrocian e o André Putinelli, eu queria fazer justiça para o Dr. Pedro Pedrocian, que eu não concluí meu raciocínio aqui. Então eu queria dizer que, concluindo aquele pensamento, Manuel, eu queria dizer que, com relação ao Dr. Pedro, que eu sou um profundo admirador dele, e fazer justiça a ele, que ele foi um revolucionário. E está muito cedo para fazer um paralelo entre o Pedro Pedrocian e o André Putinelli. O tempo que faz a justiça, o tempo é o senhor da razão. Então, para mim, o doutor Pedro deixou um legado extraordinário, rasgou esse Mato Grosso, foi como governador, talvez um grande prefeito de Campo Grande, um grande prefeito de Cuiabá. Eu que advogava em Cuiabá, acompanhando recurso no tribunal de lá, Cuiabá não tinha nada. Foi mercê da mão do doutor Pedro. E ele deixou Parque dos Poderes. Grande parte do parque foi o doutor Pedro Pedrocian. E as obras, cidade universitária, se não tivesse o dedo do doutor Pedro, talvez não tivesse, até hoje não teríamos. Então ele foi um revolucionário e deixou um grande legado. Eu queria fazer essa justiça e não deixar em aberto um programa que é tão ouvido no Mato Grosso, acho que até no Paraguai, na Bolívia. Eu não queria deixar essa lacuna e esse vazio. E no que tange ao aspecto constitucional, eu vou me cingir ao aspecto constitucional com o meu amigo e colega Manuel, foi o meu colega, um grande advogado, inteligente. Eu digo que realmente existe no preceito constitucional da harmonia dos poderes, que deve ser respeitado. É um princípio universal que já vem desde a Revolução Francesa, da época de Montesquieu. L'esprit de loi, o espírito das leis ali, ele consubstanciou a harmonia dos poderes, dali que surgiu na Revolução Francesa. Então, esse princípio é universal e está consagrado na nossa Constituição Federal de 88. E isso tem que ser cumprido. Poder Legislativo, Poder Executivo e Judiciário. Como diz o povo, cada macaco no seu galho. Isso. E quero dizer também ao meu amigo Picarelli, que aqueles pessimistas, em 1938, teve um austríaco que escreveu um livro, Brasil, País do Futuro. E ele, por um drama amoroso com a sua mulher, em Niterói, ambos se suicidaram. E falaram, vislumbraram para o futuro coisas boas para o Brasil. E também, quando eu era estudante de Direito lá em Sorocaba, foi dar uma aula ao professor Cesarino Júnior, um professor de cor que lutou para pegar a cátedra do Largo de Sofra, que é a maior faculdade de Direito do Brasil, onde os grandes mestres saíram de lá. Um dia, numa palestra que ele fez em Sorocaba, que eu era presidente do centro acadêmico, eu levei a Sorocaba, que lotou, que lá veio gente de tudo que é lugar para assistir a palestra dele, ele já falando sobre fundo de garantia. E virou o celular e vislumbrou um quadro terrível de que o Brasil ia quebrar, que o Brasil estava na falência, que vinha dificuldade. Sabe o que ele respondeu? Para finalizar minha fala, que o Brasil, pelo seu povo, pela grandeza do seu povo, pela generosidade do seu povo, pela criatividade do seu povo, que o Brasil era maior do que o buraco. Muito bom. Marco Eusébio, análise aí de Bernal, Olarte, até agora, 2 anos aí de prefeitura com 2 prefeitos. Vamos partir do princípio, até porque você tocou nesse assunto, como o PMDB perdeu a eleição. Eu escrevi à época que estavam tentando encontrar a roda, porque o PMDB você perdeu falou a eleição. claramente isso. Eu disse que o PMDB perdeu a eleição porque foi a primeira eleição que disputou desde André e Zeca. Porque todas as outras eleições, e os aliados do André sabem muito bem disso e falam isso, o André vencia a eleição antes. Então, ele ou atraía os possíveis adversários para o lado dele, ou minava
possíveis alianças ou candidaturas. Quer dizer, e os seus candidatos e ele próprio só disputava contra o que eles chamam de candidato laranja. Os candidatos do PT, por exemplo, que sempre polarizaram com o André, nunca tiveram apoio do próprio PT. Né? O Zeca do PT, quando governador, não apoiou com a máquina, como se diz, os seus candidatos na prefeitura de Campo Grande. Né? O próprio Zeca acusou o Delcídio de não apoiá-lo para governador e o Delcídio acusou o Zeca também de não ter apoiado na outra eleição, na primeira eleição contra o André. Né? Foi diferente dessa agora, que eles se uniram pelas circunstâncias, essa última eleição agora do ano passado. Né? Então, o PMDB perdeu por isso. Você tinha, pela primeira vez na história, candidaturas viáveis. O PMDB em crise, rachado, visivelmente rachado, e com candidatos que eram o Azambuja e o Benal, candidatura, e o senhor, inclusive, que poderia ter se candidatado, mas estava no PMDB, não podia. Mas, como diz o Edil Albuquerque, o vereador, né, se a cada eleição o Picarelli está disparado. Se a pesquisa eleitoral ganhar a eleição, o Picarelli é prefeito todo ano. Né? O Edil costuma falar isso. É verdade, mas aí que está um problema sério, que eu vou falar daqui a pouco. Só que aí é que está. No seu partido, né, havia vários grupos ali que teriam que definir essa candidatura e foi definido na época pelo Giroto. Bem, ganha o Benal por quê? O Azambuja, ele estava próximo de ganhar. Se ele vai para o segundo turno, ele tinha voto. Ganha, com certeza. Ele tinha voto que foram todinho para o Benal, além dos dele. Né? Só que porque era um voto de protesto ali, meio contra o PMDB. E as pesquisas diziam que o Azambuja não tinha chance nenhuma. Quando a história provou o contrário, porque o povo tem a mania de votar na pesquisa em vez de votar. Não, vou votar nesse. Quero lá saber o que a pesquisa está dizendo. Mas, enfim, aí ganha-se o Benal por uma surpresa do próprio Benal. Né? Eu fui na comemoração da vitória do Benal. E lá o seu vice, o então vice, ainda eram amigos, o prefeito e pastor Gilmar Olard, fez um culto de graças, dizendo, e ele e o Benal disseram, que aquilo era um milagre, aquela eleição era um milagre. Nenhum deles esperavam chegar onde chegar. Né? E como não esperavam, não tinham, como bem falou o Manuel Afonso, ele não tinha uma base política para ter um apoio, para ter uma base de governo. É preciso isso. Ninguém governa uma cidade como Campo Grande sozinho. O caso do Benal, ele tem uma particularidade, porque como o Benal, ele se elegeu sempre por ser um radialista famoso, só por isso. É diferente do seu caso, por exemplo, que já tinha uma composição política, ele se viu sozinho. Ele se elegeu vereador sem a ajuda de ninguém. Só os ouvintes dele o elegeram vereador. Ele se elegeu deputado do mesmo jeito. Ele não tinha um grupo político que apoiou, não, esse é o meu candidato. Tinha. Só que ele não podia governar sozinho. Curiosamente, o Benal fez apesar de conturbado, apesar de ele próprio travar tudo, os secretários diziam, não, tudo ele quer saber o que está acontecendo. Quer dizer, ele não delegava poderes para ninguém. Mas, curiosamente, o Benal, sem dinheiro federal, com dinheiro da prefeitura, ele fez o que nem André Putinelli, nem Nelsinho, nesses 16 anos fizeram, e nem outros fizeram, nem Juventus, nem ninguém. Por exemplo, a Avenida das Bandeiras. Ela foi asfaltada há 33 anos. 32 anos depois, foi a primeira vez que um prefeito recapeou ela inteira. Temos aqui Spipe Calage, que vai lá para o Rádio Clube, né, o Rádio Clube de Campo. Ele foi e recapeou aquilo com recurso próprio. Enquanto os outros prefeitos ficavam pedindo dinheiro a vida inteira para Brasília, chegava esse dinheiro aqui e não recapeava nada. O André Putinelli, como governador, que foi recapear. Mato Grosso? Afonso Pena, não. Mato Grosso ficou para trás, Afonso Pena. O Nelsinho disse que o André que tinha que recapear. Quer dizer, o prefeito era ele. Ele que tinha que recapear. Não recapeou nada. O André fez a Afonso Pena para lançar a candidatura do Giroto. Isso foi claro, tanto que ele leva o Giroto secretário de obra, com um capacete que era o símbolo do Giroto. Né? E na época ainda perguntei para os dois, né? Essa máquina quer dizer que você está usando a máquina para pavimentar a candidatura em Campo Grande? E eles riram, e era aquilo mesmo.
Mas no meio político nem sempre, como na vida, né, nem sempre é o que se planeja. Enfim, o Olart, o Nelsinho, quando sai da prefeitura, o Olart, numa recente declaração, agora no fim do ano passado, um vídeo, ele gravado por uma professora, ele diz o seguinte, que aquele aumento, a lei dos vereadores, que aumentou o salário dos professores em Campo Grande, deu um piso salarial, ela foi feita para pegar o Bernal, que caiu no colo dele. Ou seja, isso foi feito na época do Nelsinho, não foi só isso que foi feito. E não foi porque eles não imaginavam que o Bernal seria o prefeito. Então, seja qual fosse o prefeito, fosse o Giroto, fosse o Bernal, fosse o Azambuja, esses problemas criados naquele fim de gestão iriam cair no colo de quem ficasse. Ficou para o Olart. Agora ele tem que se resolver com a cidade, porque falta caixa, o caixa encurtou, as dívidas estão aumentando, ele começou a tomar medida antipática, aumentou o IPTU para esse ano, e aumentou muito, né? Com aquela velha história, ele já pediu 18, abaixaram para tanto, mas ficou muito mais do que o dobro da inflação no período. Então, como diz o doutor Abrão aqui, vai chover ação contra esse imposto. Ele aumentou a tarifa de ônibus, né? Um ano depois dela ter sido baixada com isenção de impostos. Quer dizer, os empresários continuam lucrando. Então, são medidas impopulares, né, que... E aí se diz também, como é que é? O Olart chega até o fim? Politicamente, todo mundo pergunta isso. O Olart chega até o fim do mandato? O que acontece? A partir agora, da segunda metade do mandato, ainda se tramita, pouca gente sabe disso ou se atenta para isso, ainda se tramita na Justiça uma ação contra o prefeito Alcides Bernal. Na Justiça, não é aquela da Câmara, ele foi cassado por uma ação da Câmara dos Vereadores. Tramita na Justiça uma ação contra o prefeito Bernal. Se, por acaso, alguém inventar de dar guarida essa ação no Judiciário e caçar o prefeito Bernal, caça-se o vice. Com certeza. Ou seja, aí Campo Grande vai ter que descobrir um novo prefeito. Só que o eleitor agora não vota mais. Quem vota a partir do segundo ano do mandato, a partir da metade do mandato, corrijo, são os vereadores. É a Câmara que elege um prefeito. Normalmente, se elege entre eles. Mas eles podem, sim, eleger outra pessoa da sociedade. E, desde já, se essa hipótese, hoje remota, vamos deixar bem claro, mas que tudo é possível, eu cheguei a escrever no meu blog, exatamente em novembro do ano passado, que, curiosidade, né? Que todo mundo estava curioso, se a Câmara tiver que eleger um novo prefeito, como é que os vereadores vão se livrar da saia justa de não eleger o André Putinelli, que foi o melhor prefeito até então, até essa crise toda, e que é aliado da maioria deles. Então, Marco Eusébio colocou fogo na fogueira aqui. Vamos conversar agora, que para encerrar o nosso programa, claro, vamos dar a opinião de vocês a respeito do fato que remotamente pode acontecer o fato de haver cassação de Bernal, lá na última instância, e também do Olart, e a Câmara elegeria um novo prefeito. E poderia ser entre eles, como também poderia, segundo o Marco Eusébio, que comentou na coluna dele em mês de novembro, e ele está reforçando aqui, que o pessoal pode votar e escolher o Manuel Afonso. Não, você não tem perfil para isso, não. Você não quer também. Mas o André Putinelli. Agora, 2016, se nada disso acontecer, Olart ficar até o final do mandato. O Olart já tem dito nos bastidores, você sabe muito bem disso, que ele é candidato à reeleição. Inclusive, já está articulando isso, buscando uma reforma possível ainda, talvez esse mês ou mês que vem, uma reforma de secretários e alguma coisa nesse sentido, já está conversando. Vocês que são articuladores e colunistas sabem melhor que eu os bastidores da política. Bom, 2016, quem será o candidato do PMDB? Quem será o candidato do PSDB? Quem será o candidato do PT a prefeito de Campo Grande? Bom, eu acho que vai depender da reforma política, né?
eu não acredito nessa reforma também, viu, Picarelli? É muita conversa e pouca ação. Não me interessa a classe política, não me interessa quem está no poder. Mas supondo, no quadro que está agora, no início de 2016, acho, terá problema de articulação, mas acho que o Marquinho Trade é um nome forte dando o PMDB. Não sei se passa. Peraí. Marquinho anuncia que pode mudar de partido. Pois Estava, é. parece que, negociando com a Rede. Pois é. Uma coisa assim. Eu tenho dúvida se a Rede vai se propor a ser um partido de aluguel ou se vai se firmar ideologicamente como a Marina Silva quer. Essa é a minha dúvida. Será cedido gratuitamente? Eu quero esse partido, vou usar esse partido para os meus projetos pessoais. Eu tenho muita dúvida, porque os ideólogos que comandam a Rede são um pouco radicais, ou no mínimo muito exigentes. Eu tenho certas dúvidas disso, que isso vai acontecer. Você acha que o PMDB tem candidato? Vamos tirar o Marquinhos. Será que o PMDB tem candidato? Olha... Tirando o Marquinhos. Sim, há uma Nelsinho Trade seria? De novo? Não, eu acho que há uma fadiga. É preciso discutir se a família Trade não está incluída no processo de fadiga. Se o Marquinhos vai conseguir se desvencilhar, sair fora. Eu sou Trade, mas não sou. Eu sou diferente. Nada contra os Trades, são todos competentes. O Fábio, do ponto de vista institucional, Picarelli, é o melhor deputado federal do Mato Grosso do Sul. Por incrível que pareça, porque nós jornalistas temos um outro olhar. Nós não queremos aquele deputado só que traz ponte, praça, não é isso não. É do ponto de vista institucional. Então o Fábio Trade foi fantástico, mas não se reelegeu. Simone. Pois é, não vejo também. Não vai largar o Senado. Não vejo essa musculatura. O Moca. Também não vejo essa identificação. O que é que o Marco Eusébio acha? Bom, dentro do PMDB, tirando o Marquinho, que já disse que vai sair, ele cita a Rede, mas não necessariamente a Rede. Há alternativas de partidos que estão já conversando no Congresso para uma fusão, né? E pode abrir essa alternativa também para o Marquinhos, mas fora do PMDB. Né? Porque ele próprio já deixou claro para mim, inclusive... Que o PMDB está desgastado. Ele falou para mim isso. E ele disse que ele não é do grupo do André, ele já deixou claro isso. Mas se o André... Ele não vai... E se o André, vamos supor assim, o André pensando no partido, porque já teve a derrota do Giroto. O Marquinhos é o mais forte candidato. O André chega e fala, não, o PMDB vai ter o Marquinhos como filiado. Marquinhos, nós garantimos a legenda para você. Faz um documento, todo mundo assina, para garantir a ele, porque ele não acredita em ninguém. Aí está certo ele, não tem que acreditar mesmo. Não. Tem que assinar todo mundo, registrar em cartório, entendeu? Para dizer, não, sou candidato do partido e já começar a trabalhar há 2 anos. Entendeu? Pode isso acontecer. Eu acho que pode. Se eu estou lá dentro do partido, eu acho que isso pode acontecer, porque o partido, o PMDB, aprendeu aprendeu lição. Quer perder mais uma vez? Entendeu? PSDB, quem seria candidato? PSDB seria vice-governadora eleita e agora empossada, né? Que é uma vereadora, a Rose Modesto, que é uma vereadora que vem crescendo a cada ano, ela se elegeu muito bem vereadora, e deu esse salto agora como vice. Como vice. Né? Um nome muito forte em Campo Grande. Mas sustentaria? Numa disputa com o Marquinhos? Depende do apoio, porque é aí que está. Essa eleição, o Marquinhos, ele, embora hoje desponte como uma corrida na frente, já não é mais aquelas eleições que o PMDB pegava para enfrentar bêbado em escada, entendeu? Que é só empurrar, o cara cai. Não. Agora são candidatos fiáveis. PT. PT. Quem seria? Quem volta a ser o grande nome do PT, tendo sido campeão de voto para deputado federal, é o Zeca do PT. O Zeca tem aquele velho problema da rejeição, né, ao PT em Campo Grande. Então, isso dificultaria o Zeca. Mas o Zeca une o PT, é o único nome que, de fato, une o PT. Delcídio, não? E que o Delcídio, ele diz que não quer disputar Campo Grande, né? E o Zeca desponta nesse momento, porque o Delcídio, ele sai de uma eleição derrotado. Ele, creio eu, que ele quer se preparar para 2018. Até há quem diga que o Delcídio fica no PT, sai do PT, porque também continua sendo um grande obstáculo para o Delcídio a rejeição ao PT em Mato Grosso do Sul, né, que é muito forte. Tanto que Lula não ganha eleição aqui, Dilma não ganha.
Então, esse fator é muito complicado. Quando você dilui essas candidaturas em várias candidaturas viáveis, pelo menos 3, 4 que tenham, que não sejam só os nanicos e tal, a chance do Marquinhos Trade, ela diminui muito. Ele pode sair na frente. Mas o Marquinhos, assim como ele não aglutina no PMDB, o Marquinhos nunca frequentou uma reunião de diretório do PMDB. Entendeu? Então, ele não é considerado uma liderança do PMDB, ele é uma liderança pessoal. Ele tem os votos dele, né? Ele não vai, em tão pouco tempo, não acredito nisso, como o PMDB não se uniu na eleição do Giroto, isso foi claro, né? O PMDB não vai se unir numa eleição do Marquinhos. Isso, na minha opinião, não há dúvidas. E para enfrentar pelo menos mais 3 candidatos viáveis aí, a coisa pega, não fica tão fácil. Não. Doutor Abrão, o que o senhor acha disso? Cara, de acrescentar, ó, que o Marco colocou muito bem. Só olha a observação. Para mim, aos meus olhos, o PT envelheceu. Aqui também, nacionalmente, e aqui eu não vejo ninguém novo no MDB, no PT. Eu fiz uma seleção esses dias dos nossos filiados, não vou dizer o nome por questão de ética, mas é para dar risada, né? Não tem ninguém novo, porque o pessoal do PT mantém o PT como propriedade particular. Aqui só entra não, gigante não. Não foram criadas novas lideranças do PT. Exatamente. Doutor Abrão. Picarelli, é o seguinte, eu gosto sempre de trabalhar em cima de fato. De conjectura e de posse fica muito difícil. Santiago Dantas já dizia, o grande jurista Santiago Dantas, que a política é a arte do possível. E é a arte do possível. Eu ouvi os companheiros falando com muito mais gabarito do que eu, e os nomes que foram vislumbrados, e o que eu sinto do que eu acompanho na política, dialogo com muitos advogados, juízes, promotores, amigos de rua, gente simples, está um vácuo de liderança. Não é só aqui em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro. Um vácuo de líderes. Então, para a gente presumir, raciocinar em cima de uma presunção, de uma hipótese, para daqui 2 anos o sujeito a cometer um equívoco e errar. E eu prefiro me abster de falar isso aí e ouvir a opinião abalizada dos 2 amigos, não querendo dar uma de Tancredo Neves e nem de Mineiro. Eu acho que está muito distante para eu dar um prognóstico correto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, somente para encerrar, e cada um vai se despedir aqui. O senhor fala do seu livro, um grande estadista sul-mato-grossense. Eu falo estadista porque é uma pessoa de muita competência, gabarito e grande visão. Ele disse, eu não quero, isso aí você pode até colocar nas suas colunas, o que eu não vou dizer quem, mas depois eu falo para vocês em off, que vocês são jornalistas, vamos ter ética, um colega aqui, depois eu falo, o estadista diz o seguinte, eu não quero para o meu pior inimigo ser prefeito de Campo Grande depois de Bernal e Olarte. Porque o prefeito que entrar, e ele conhece tudo o que está acontecendo, o prefeito que entrar vai ser tão impopular que não ganha nem para presidente de bairro. Ele vai ficar 4 anos para consertar a prefeitura de Campo Grande. Muito bem. Então é uma situação que essa pessoa, ele conhece profundamente tudo o que está acontecendo dentro dos bastidores da nossa prefeitura. E ele, como uma pessoa super entendida e capacitada, ele disse para mim, junto com outras pessoas muito importantes do Estado aí, que estavam desembargadores, pessoas, ele falou assim, eu não quero para o meu pior inimigo a prefeitura de Campo Grande nos próximos 4 anos seguintes, de 2016 em diante, porque ela está tão complicada, tão bagunçada, que o prefeito que entrar vai ficar 4 anos para consertar. E olha lá. Então, ele vai ser impopular, vai ter que ser uma pessoa que vai realmente trabalhar para deixar a prefeitura em ordem, porque André Potinelli disse há muitos anos atrás, quando prefeito, que Campo Grande é um estado dentro do estado. Uma cidade com uma arrecadação fantástica não pode estar nesta dificuldade que está hoje. É questão realmente de gestão pública. Eu, ao meu ver, durante uns 4 últimos meses da gestão de Nelsinho, ele bagunçou, vocês sabem disso, que houve situações que estão, inclusive, sendo
analisado pelo Tribunal de Contas de gestão anterior. Entrou o Bernal, bagunçou, e entrou o Olarte, está tentando consertar, mas também vai ter as suas dificuldades, que eu acredito que a gente vai esperar para ver, ok? Suas despedidas, Marco Eusébio, muito obrigado. Fala aí, dá o alô pessoal, acessar o seu blog, que é um dos mais vistos no Brasil. Eu convido os telespectadores a acessar www.marcoeusebio.com.br, ou pode pôr Marco Eusébio blog no Google, que acha mais fácil. Já vai mais fácil. Né? E é 24 horas e de domingo a domingo. Muito obrigado, doutor Abrão Razucchi. Agradeço. Picarelli, eu queria aproveitar um pouco. Fala do seu livro aí, vamos mostrar o livro aí dele. Quero até... Pode falar, doutor Abrão, pode falar que eu vou mostrar o livro aqui. Aquele que estiver interessado, os operadores do direito, o livro está à venda na livraria da OAB e também no fórum, e brevemente terá circulação nacional. O livro enfoca delação premiada, enfoca a redução da minoridade penal e também dá dicas do concurso da magistratura que eu me submeti em 79. É muito interessante também a parte final, a parte programática para os operadores do direito e para os estudantes e os futuros candidatos à magistratura. E quero aproveitar o ensejo de prestar uma homenagem, Picarelli, que você que é ministro da primeira Igreja Batista, que eu já assisti seu sermão lá, que o seu talento como ministro muito obrigado. Tão atuante quanto parlamentar. Muito obrigado. E o meu sobrinho tem profunda admiração por você e sempre me falou que você é um homem que cumpre os seus compromissos na Assembleia. Eu quero terminar também com um pensamento religioso de um dos maiores teólogos da Igreja Católica, que você é ecumênico, respeita todas as religiões, até por preceito constitucional da liberdade religiosa, que é um preceito constitucional, e um feliz ano novo de felicidade, de paz, de amor e diminuição da criminalidade e muito amor e união da família, principalmente a união da família, que está precisando muito. Amém. Abre aspas. A busca da felicidade são três: a felicidade de crescer, a felicidade de amar e a felicidade de adorar. Crescer, aperfeiçoando-se. Amar, unindo-se eternamente aos semelhantes. Adorar ao Criador e totalizador do universo em evolução. Eis as três vias preferenciais para a felicidade. O ser humano não foi feito para ficar parado, mas para enfrentar os desafios na ação e assim crescer. Se está em paz, estás com Deus. Maravilha. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. Manuel Afonso. Bom, Picarelli, não precisa nem quase que dizer, estamos felizes de estar aqui, você sempre abrindo as portas do seu programa para os colegas da imprensa, numa demonstração de que você realmente não tem discriminação, por isso que Deus tem sido generoso com você. E nesse início de ano, nós gostaríamos de conclamar as pessoas para que se atenham mais ao fato de ser e não ter. Infelizmente, parece que no mundo que nós estamos vivendo há uma busca incessante, obstinada por ter, e aí estamos esquecendo os grandes valores da vida. Aí vem a família, vem a violência que está crassando essa humanidade, estamos realmente preocupados todo dia e como você mostra no seu programa, vamos pedir um ano bom de paz, que as pessoas se cumprimentem mais, se abracem mais, sejam menos rançosas, sorriem mais. Eu acho que estamos precisando um pouco disso. Vai nos fazer muito bem neste ano que está começando. Um beijo no coração de todos vocês. Muito bem, obrigado, Marco Eusébio, Abrão Razucchi, Manuel Afonso, meus amigos. Muito obrigado à senhora, o senhor, meu querido telespectador. Nós estaremos de volta amanhã, sempre ao lado da justiça, do direito e da verdade, com muita fé e vencendo sempre. Tenha bom ânimo, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.